Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana estamos estudando sobre o Natal. E hoje nós vamos estudar aqui a anunciação do anjo Gabriel a Maria, né? Que ela seria mãe do Filho de Deus. Tá bom? Então a gente vai estudar aqui agora Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Vamos lá. Começando aqui, então, diz: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, essa desposada aqui significa que ela tinha um compromisso de casamento, equivalente para nós hoje a um noivado, né? Quando as pessoas se noivam, são noivos ali, estão prometidos um ao outro a casamento. Só que na antiguidade isso era muito mais sério do que hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia, se tem um casal que é noivo e eles rompem esse noivado antes de casar, não é preciso ter um divórcio, porque o casamento não aconteceu. Agora veja que na antiguidade tinha que haver um divórcio, porque era como se já estivesse casado, embora eles não estivessem juntos como marido e mulher. Tá bom? Era um noivado, mas era algo mais sério. Por isso que José era tão sério, porque José, quando descobre, né, que Maria está grávida, ele intenta deixá-la secretamente. Por quê? Porque na lei, a mulher, mesmo sendo noiva de uma pessoa, era considerado adultério, e aí ela seria morta, apedrejada, conforme a lei, né? Então, para proteger Maria, ele intenta deixá-la secretamente. Então, veja como na antiguidade, e outra, no noivado ali, para desfazer, teria que ser como um divórcio mesmo, né? Então, para proteger Maria, ele provava e ele queria deixá-la secretamente. Tá bom? Mas essa história é mais um pouquinho adiante. Só estou falando desse compromisso que os dois tinham, porém eles não estavam unidos como marido e mulher, não tinham relações, tá bom? Mas era bem mais sério do que hoje em dia o noivado que nós conhecemos. Mas sim, o caráter aqui é que os dois estavam prometidos um ao outro aqui. Continuando aqui, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui fala que o anjo entrou, né? Então provavelmente estava na própria casa dela, como já disse aqui, foi na cidade de Nazaré, da Galiléia ali, e o anjo foi lá e entrou. Então provavelmente foi dentro da própria casa dela. Queria fazer um contraste aqui, né, que no mesmo Lucas, capítulo 1 aqui, também tem a história de Zacarias, sobre o nascimento de João Batista. Só que para Zacarias, esse mesmo anjo, o anjo Gabriel, ele aparece dentro do templo, no lugar santíssimo, lá no altar, tá bom? Então ele aparece para Zacarias lá. E aqui ele aparece, né, para Maria, já provavelmente dentro da casa dela, tá bom? Então, não importa, nós não conseguimos colocar limite em Deus. Ele pode aparecer no templo, como pode aparecer numa cidadezinha ali, pequenininha, como Nazaré, que era uma cidade ali de, sei lá, 500 habitantes, era bem poucas pessoas ali, tá bom? Mais uma coisa aqui que eu aprendo também, é muito bom a gente visitar a casa do Pai, né, se referindo ao templo, tá bom? Porque se eu tenho algo para pedir para o meu pai, é muito melhor eu ir lá e pedir pessoalmente a ele, do que eu mandar um telefonema, mandar um WhatsApp, né? O pedido é atendido, mas é diferente, né? Então, às vezes, você pode sentir que para receber resposta às suas orações, seria bom ir lá no templo, né? Poder orar lá, conversar com o Senhor lá dentro. Continuando aqui, né? A saudação, né? Que o anjo disse aqui: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Esse é um tipo de saudação aqui que não era usado, né? Porque a gente vai ver aqui que Maria vai ficar espantada, né? Vai ficar muito admirada com esse tipo de admiração aqui, desse tipo de saudação. Quando ele diz agraciada, vem da palavra graça. A graça é de Deus. Bom, então ela é agraciada por Deus aqui. E aí ele fala: bendita és tu entre as mulheres, por quê? Ele vai explicar, porque entre todas as mulheres ela foi a escolhida
para ser a mãe do Filho de Deus. Que privilégio, né? Maria teve ali. Vamos lá, versículo 29. E vendo ela, perturbou-se muito com as suas palavras e considerava que saudação seria aquela, né? Ou seja, o que isso significa, essas coisas que ele está falando? Porque observe também que ela se admirou muito mais com as palavras que o anjo disse para ela do que especificamente de ter visto o anjo na frente dela. Provavelmente o anjo apareceu a ela, mas como um mensageiro de Deus, mas não com toda a sua glória, brilho, esplendor. Não, porque aqui a gente vê que ela se admirou mais com as palavras, né? Então eu acredito que foi o mensageiro de Deus aqui, Gabriel, mas ele apareceu numa forma sem precisar estar com sua glória, cheio de brilho, até porque não é mencionado aqui esse detalhe, né? Nem aqui, nem nos outros 3 evangelhos sinóticos, né? Não é mencionado essa aparição dele como glorioso aqui, tá bom? Então, a gente observa isso aqui. E ela perturbou-se, né, com a saudação, mais do que, na verdade, com a presença do anjo ali. Versículo 30 e 31. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Bom, aqui a gente está no evangelho aqui de Lucas, tá bom? Mas a mesma história tem no evangelho de Mateus, e em Mateus ele faz um jogo de palavras. Ele fala que é para pôr o nome do menino que vai nascer de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seu pecado. Porque o nome Jesus significa Salvador. No hebraico, a tradução de Salvador no hebraico é Josué, justamente o sucessor de Moisés, tá bom? Então, em hebraico é Josué, né? E aqui, já no texto que nós temos, né, que foi feito a princípio ali em grego, colocou-se então Jesus, que significa Salvador. E em Mateus ele faz esse jogo de palavra, o Salvador salvará o seu povo de seu pecado, tá bom? Mas aqui então ele fala, em Lucas fala que dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Continuando aqui, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso aqui significa, né, que esse menino que ia nascer, que é o próprio Salvador aqui do mundo, ele seria grande, né, chamado Filho do Altíssimo. Né? Muitas vezes, quando Jesus Cristo falava, né, eu sou o Filho de Deus, não tem o mesmo sentido que nós temos. Hoje nós falamos, nós somos filhos de Deus. Mas quando Jesus Cristo falava, os judeus não tinham essa maneira de falar. Inclusive, quando Jesus Cristo falava, eu sou o Filho de Deus, eles pegavam em pedra, né, para apedrejar Jesus Cristo, falando, você está se fazendo igual a Deus. Então tem um significado mais forte, né, quando Jesus Cristo falava ali. Então aqui fala que ele era filho do Altíssimo, né, e receberia o trono de Davi, porque Davi recebeu o trono das 12 tribos, tá bom? E aqui Jesus Cristo também receberia esse trono aqui também. Aqui o versículo 33 dirá, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E falando de Jesus, o reino de Jesus não terá fim, tá bom? E ele está no controle de toda a situação que passa hoje na Terra, e no milênio somente vai reinar paz, tá bom? Vai estar tudo está no controle do Senhor agora, mas ele vai reinar pessoalmente sem os iníquos, tá bom? Então vai ser um reino de muita paz aí no milênio. Versículo 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, pois não conheço homem algum? Aqui, Maria, então, ela pergunta como que vai ser esse processo. Veja bem, ela fala que não conhecia homem algum, mas ela estava noiva, né, com José, tá bom? Mas ela entendeu que o filho não seria de José aqui. Então, ela pegou e falou, mas como vai ser isso, né? Como que vai ser esse processo? Ela está preocupada em saber como. Até porque aqui não significa uma dúvida que ela está tendo, tá bom?
no sentido de incredulidade, que não vai acontecer. Mas ela está perguntando porque ela precisa saber para ela se envolver no processo. Eu acredito que seja isso que está falando. Até mesmo porque, se nós formos pegar lá aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 18, a gente vê que a resposta de Zacarias, né, foi diferente. O mesmo anjo apareceu a Zacarias, só que no templo, e disse que ele teria um filho com Isabel, né? E aí que colocaria o nome do filho de João. E aí Zacarias, ele duvida, a pergunta de Zacarias fica com dúvida lá, né? Ele diz assim, como saberei isso, né? Então, quando ele diz, como saberei isso, é que prova eu tenho, me dá um sinal disso. E aí, por ele ter duvidado, o Senhor pega, né, o anjo Gabriel fala, então, o sinal que eu te dou, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. E aí, então, Zacarias, ele vai ficar mudo até que João Batista nasça, tá bom? Então, aqui a gente vê uma pergunta semelhante, mas a pergunta de Zacarias era com dúvida se cumpriria. Já aqui de Maria, não, era sobre o processo, de como iria acontecer, tá bom? Por exemplo, ela falou, como se fará isso? E Zacarias, ele disse com outras palavras, né? Ele disse, como saberei isso? Então, tem sua diferença aqui. Então, Zacarias foi com dúvida, mas Maria não foi com dúvida, tá bom? Ela só queria saber do processo aqui, como é que seria. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele explica o processo, né, para ela aqui, e não tem todos os detalhes, mas ela entende como que isso se dá, então ela ela fica grávida ali de Jesus Cristo, tá bom? Essa que é a questão aqui. Versículo 36, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, que é a esposa de Zacarias. Agora veja bem, Zacarias duvidou, mas ele já era casado, apenas a mulher dele era estéril. E era uma coisa natural, né? O Senhor iria abençoar Isabel e ela teria um filho. Era um processo mais natural do que o de Maria, que não envolvia um relacionamento com outra pessoa. Ela teria um filho, mas não seria com José. Então, veja que Maria ela tinha que ter muito mais fé do que Zacarias. Aliás, nas escrituras já tinha um exemplo bom para Zacarias seguir, porque Abraão, né, com 100 anos de idade, a esposa de Abraão, Sara, também, né, ela era estéril e com 90 anos ela concebeu e deu um filho também. Então, Zacarias, ele tinha exemplos nas escrituras. Já Maria era algo único, né? Nunca isso aconteceu. Uma pessoa nascer sem ter um pai biológico, né, aqui na Terra, mas ser diretamente filho do Pai Celestial com uma mortal. Por isso que é um dos títulos, né, do Salvador Jesus Cristo, é unigênito do Pai. Ele é o único feito desta maneira, tá bom? Então, aqui no versículo 36 que nós estamos falando, o anjo diz para eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Quando o anjo anuncia para Maria aqui que Isabel está grávida, que já está 6 meses, ele já está sugerindo a ela que ela deve ir lá para Isabel. Por quê? Veja bem a situação. Ela está noiva de José, como se fosse casada, só não estavam vivendo juntos. E quando ela aparecesse grávida, né, ali naquele momento ela já vai estar grávida, conforme diz aqui, e a barriga começasse a crescer, as pessoas, né, numa vilinha ali de 500 pessoas, ia ser uma fofocaiada danada. Então, ela sai dali, e olha lá que ela pode ter recebido muitas críticas nesse aspecto também. Então, o anjo sugere a ela, vai lá para Isabel, e ela vai, realmente ela vai lá para Isabel, né, e fica lá esse tempo, né, até que um tempo lá com Isabel, depois ela volta, e aí então ela está casada com José, e aí é quando ela tem que ir para Belém, ela já está casada com José, tá bom? Mas no tempo em que eles estavam casados, José não a recebeu de maneira como marido e mulher, no sentido de
terem relação, somente depois da concepção de Jesus Cristo, tá bom? Mas ele a recebe como esposa ali, e porque o anjo conversou com ele e tudo, tá bom? Então aqui fala que para Deus nada é impossível, né? Essas duas histórias mostram isso. Versículo 38 aqui para finalizar diz: E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui a gente vê a disposição e a coragem de Maria em dizer: cumpra-se em mim conforme tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, me usa, pode fazer, né, dessa maneira aqui, que eu seja esse instrumento para ser a mãe do Filho de Deus. Isso implica aqui, né, levando a cultura da época, que José, né, se é o José, os homens casavam naquela época com 25, 26 anos, mas as moças casavam com 14, 13 anos de idade. Então ela era extremamente nova, Maria, né, extremamente nova, e também aceitar aquela condição de ser mãe do Filho de Deus sem estar casada ou tendo recebido o seu marido como esposo já legítimo, né, isso implicaria que ela estaria arriscando a sua vida. Ela poderia ser morta, mas mesmo assim ela faz a vontade do Senhor e aceita. Veja que aqui é uma aceitação. Não foi tudo imposto a ela, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Não. Foi-lhe falado todas as coisas e aí então ela dá a resposta dela que ela aceita, né? Essa é a resposta dela cheia de fé aqui, né? Dizendo aqui: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu tenho aqui um comentário do Jeffrey Holland. Ele diz aqui, ó: Maria era humilde e tinha grande fé em aceitar o seu papel no plano de salvação de Deus, como mãe do Filho de Deus. O presidente Jeffrey Holland observou: a coragem e a fé evidente são tão marcantes quanto qualquer coisa que já registradas nas Escrituras. Da mesma maneira, José era um homem íntegro, humilde e foi divinamente designado para apoiar Maria e criar o Salvador do mundo ao lado dela. Então esse é o comentário aqui do Jeffrey Holland. Tem duas perguntas aqui que acredito que no texto nós já respondemos, né, que está no manual aqui, diz: o que lhe impressiona, o que nos impressiona em relação à resposta de Maria ao anjo? Que ela não estava preocupada com a própria vida dela, ela estava mais satisfeita em fazer a vontade do Senhor. E a outra pergunta é: que evidência você vê de sua coragem e fé? Eu acho que está relacionada com a primeira resposta aqui também, tá bom? Então, gratidão por mais um dia nós estarmos estudando junto. Essa semana estaremos estudando sobre o Natal, tá bom? Amanhã, como já vai ser o Natal, aí a gente pega uma escritura que seja do manual aqui, mas que já fala do nascimento de Cristo. Depois a gente volta um pouco para trás ou adianta um pouco o estudo aqui, tá bom? Então talvez vai sair um pouquinho da sequência. Mas é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.